A estrela de basquete americana Brittney Griner, que estava presa na Rússia, lembra que a gente acompanhou e tanto esse assunto? Agora a atleta voltou aos Estados Unidos. Ela foi libertada em uma troca de prisioneiros que envolveu um dos maiores traficantes de armas de todo o planeta. Deixa eu caminhar aqui para o telão, que aqui do calor brasileiro a gente vai para o frio nos Estados Unidos, em Nova York, com a Mariana Giangiacomo, que está ali bem aquecida e vai contar para a gente esse assunto e como foi a chegada. A gente imagina a família, por exemplo, dessa atleta podendo recebê-la, né, novamente. Muito emocionante, Elisa, né? A esposa da Brittney Griner, que foi muito ativa durante todo esse processo, falou com Joe Biden, pediu ajuda do governo americano para trazer a esposa de volta para os Estados Unidos. Então, realmente, o reencontro, claro, muito emocionante da Brittney Griner, que chegou hoje mais cedo. Então, nessa sexta-feira aqui nos Estados Unidos, ela chegou ao Texas, a San Antonio. E a primeira parada de Brittney Griner por aqui, segundo o Conselho Nacional de Segurança, seria em uma instalação médica. Então não disseram exatamente se seria um hospital, uma clínica, mas enfim, certamente a Brittney Griner vai passar aí por uma série de avaliações médicas para saber como está a saúde dela. É claro, ela estava presa desde fevereiro na Rússia, então é um costume que o governo americano faça isso mesmo com essas pessoas que ficaram muito tempo fora e aí retornam ao país. Inclusive, talvez a Brittney Griner participe de um programa aqui que se chama PISA, que é um acrônimo, porque a gente chamaria em português de Atividades de Suporte Pós-Isolamento. Muitos soldados americanos que passam muito tempo fora passam por esse tipo de programa, um programa com atividades médicas, com suporte à saúde mental também, justamente para que a pessoa possa se restabelecer e voltar a fazer as atividades do dia a dia depois de um período que pode ter sido traumático, é claro, né? O próprio Biden falou sobre isso ontem, disse que ela contaria com a assistência do governo americano para se restabelecer. Então, com essa troca de prisioneiros que aconteceu, Brittney Griner volta aqui aos Estados Unidos e o Viktor Buch, esse traficante de armas russo, né, muito famoso, condenado a 25 anos de prisão por acusações gravíssimas de conspiração para matar americanos, de vender armas para organizações terroristas, ele voltou também para Moscou. Então essa troca aconteceu depois de meses de negociação entre o governo americano e o governo russo e agora Biden sofre uma cobrança para liberar outro americano, o veterano Paul Whelan, que está preso na Rússia desde 2018 por acusações de espionagem. Biden disse que a Rússia está tratando esse caso de uma forma diferente, mas que ele está tentando também uma negociação para trazê-lo de volta aqui para os Estados Unidos. Elisa, de volta com você. Obrigada, Mariana. E um dos questionamentos que são feitos, né, Mariana, me despeço de Mariana, mas para a gente só poder voltar aqui para o estúdio e já conseguir ouvir o Américo Martins. Um dos questionamentos é se essa troca entre prisioneiros não foi desproporcional. Vamos ouvi-lo, então? Aqui, Américo Martins aparecendo com a gente, nosso analista de assuntos internacionais, para a gente saber quais são as implicações dessa troca de prisioneiros. Américo, bem-vindo como sempre. Olá, Elisa. Olá a todos. Essa foi uma das trocas mais desequilibradas de prisioneiros da história. Você, de um lado, tem uma atleta de basquete que levou um óleo de cannabis para a Rússia, foi lá jogar o seu basquete, fazer o seu trabalho, foi presa por conta disso, pegou uma sentença muito alta e estava numa colônia penal fora de Moscou. Do outro lado, você tem um traficante de armas que foi preso em 2008 por autoridades americanas e foi filmado tentando vender armas para essas autoridades americanas que se passavam por guerrilheiros colombianos. Então são dois tipos de crime completamente diferentes e desproporcionais. Isso está gerando muitas críticas ao Biden, como a Mariana citou rapidamente, porque ele não conseguiu libertar esse fuzileiro naval que está preso na Rússia sob acusações de espionagem. O governo Biden tentou fazer a libertação dos dois, mas não conseguiu porque o Vladimir Putin, presidente russo, deu ordens explícitas e diretas e pessoais que só ia ser libertada a Brittney Griner e não o Paul Whelan, esse fuzileiro naval. Isso gerou muitas críticas nos Estados Unidos porque existe uma percepção de que agora qualquer norte-americano que esteja visitando algum país considerado hostil pode acabar sendo preso sob uma alegação qualquer, sob um crime qualquer, e depois vai ser, eventualmente, ser trocado
por algum prisioneiro que os Estados Unidos tenha, como é o caso do Victor Bout, que, como disse, é um traficante de armas muito conhecido. O Donald Trump, ex-presidente americano, chegou a dizer isso nas redes sociais dele. Disse que foi uma troca estúpida que colocava sob risco qualquer cidadão americano visitando um outro país estrangeiro. O Biden chegou a dizer e pedir para que todos os americanos tomem muito cuidado fora do país, especialmente em países como Rússia, Coreia do Norte, Irã e outros países que têm problemas com os Estados Unidos. Por outro lado, o Vladimir Putin disse hoje, numa entrevista coletiva, que os serviços de inteligência da Rússia e dos Estados Unidos continuam conversando e que outros prisioneiros podem vir a ser trocados. Mas o governo russo também destacou que isso não quer dizer uma melhora das relações entre os dois países nesse momento em que temos o conflito da Ucrânia. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia, pelo contrário, disse que as relações entre os dois países continuam num estado lastimável. Então vamos esperar para ver se teremos alguma nova novidade com relação a essa troca eventual do ex-fuzileiro naval preso na Rússia. É com você, Elisa.